Olá, queridos, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o evangelista Ivanilson Mendes. Gostaria de trazer uma breve reflexão em um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, que narra acerca das bodas em Caná. Jesus é convidado para este casamento e a Bíblia Sagrada vai dizer que Maria percebe que acabou o vinho. E acabando o vinho, ela vai até Jesus e relata o fato que está acontecendo. Jesus responde para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porém, muitas pessoas ainda ficam perplexos da forma enérgica em que Jesus responde. Porém, temos que entender que a Bíblia, o Novo Testamento, foi traduzido do grego para o português. E ali no grego, a expressão, quando Jesus direciona a sua mãe, a Maria, a expressão é essa: não sou eu o causador desse problema. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Que muitos problemas que nós mesmos causamos e colocamos na conta de Jesus. É basicamente isso. Porém, quando Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, Jesus está querendo dizer o quê? Jesus está querendo dizer que Deus trabalha no tempo e na hora certa. Ou seja, o teu milagre não chegou ainda porque não é o tempo de Deus ainda. Mas quando chegar o tempo de Deus, acalma o teu coração, porque já está na agenda do nosso Deus. Porém, temos que entender que ali é um casamento judaico. O casamento judaico ele tem pelo menos 4 fases. E você tem que entender que Jesus é um dos convidados desse casamento. Porém, muitos não perceberam ainda, mas Jesus também é noivo. Jesus era o convidado, mas ele também era noivo. Por isso que ele diz, ainda não é chegada a minha hora, porque o casamento judaico, ele tem pelo menos 4 fases. A primeira fase é a fase do chamado, a fase da promessa, quando o pai da noiva com o pai do noivo promete um para o outro em casamento. Segunda fase é a fase do dote, aonde o pai do noivo paga um preço pela noiva, para o pai da noiva. A terceira fase é a fase em que o noivo ele sai da presença da noiva e vai preparar a morada, que chama-se de desposamento. Já a quarta fase é a fase em que Jesus está participando como convidado, que é as bodas. Então, basicamente, Jesus está dizendo assim, não é chegada a minha hora, eu ainda estou na primeira fase, a fase da promessa, quando ele é prometido para a noiva. Isso está em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então entenda que Jesus trabalha no tempo. Ainda não é chegada a hora, porque ainda estava na primeira fase. A segunda fase é a fase do dote, a fase de pagar o preço. E o preço só vai ser pago na cruz. Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Então ele sabia que a segunda fase nem tinha iniciado. Quando ele vai para a cruz, que ele paga o preço, ele paga um preço alto, que é o sangue dele vertido na cruz do Calvário. A terceira fase é a fase do desposamento. Quando Jesus morre, ressuscita, ele fica 40 dias aqui na terra e quando ele assunta aos céus, ele diz, eu vou vos preparar morada, desposamento. A quarta fase está para acontecer a qualquer momento, que é a fase das bodas, as bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe e fique com essa palavra em nome de Jesus.